Vamos fazer um bolinho. Aproveitando os temas de bule que eu estou fazendo, vou fazer esse aqui no stencil, tá? Esse aqui é o stencil da Encantos Cores, by Dani Savioli. Lindo, maravilhoso, ele já é um stencil completo. Tem o bule, a xícara, o chá, o nome chá, tem o barrado, tem o arabesco aqui pra gente agregar, que já tá maravilhoso, né? Não precisa mais nada. Vou fazer aqui com vocês, não fiz ele ainda, primeira vez aqui. Esse aqui é o stencil ECS08 chá, tá? Maravilhoso. Já que estamos nos bules, vamos continuar nos bules, né? Ó, eu tô usando esse pano aqui, que é aquele de barrado, da Estilotex. Até esqueci o nome dele. Tem um tempo que eu tenho esse pano aqui. Tá até marcado demais, ó, porque tava guardado. Então, vou usar ele. Ó, aqui tem duas faixinhas brilhantes, né? Tem essa maior, que é desenhada, e tem uma menorzinha. Então, eu vou posicionar o stencil, ó, só pra ter uma base bem rente aqui, ó. A maior, a mais larguinha, tá? Eu vou riscar aqui com a caneta, aquela que apaga com ferro. Canetinha maravilhosa que é vida, né, pra nós. Eu vou riscar só pra gente ter uma noção de como vai ficar o nosso bule aqui com a nossa xícara, tá? Eu gosto de riscar. Antes a gente fazia um esboço, né? Ainda faz, né? Esboço com uma tinta mais clara, que outra possa cobrir. Mas tem essa caneta agora, fica bem mais tranquilo, né? Pra gente tá montando aqui o nosso arranjo. E se não gostar, é só apagar, né? Com ferro quente. Ó, tem a opção aqui do stencil. Olha, dá até pra fazer um potinho. Se não quiser fazer a alça, o biquinho aqui, dá pra fazer um pote. Olha que bonitinho. Tem a opção aqui de que ele vem esse espaço, né, ó. Então, esse espaço você pode completar ele depois com tinta, tá? Ou então, depois você vem e encosta aqui, ó. Também dá certo. Ó, vem e encosto aqui, tá? Aqui a gente dá uma erguida aqui. Aqui também eu posso abaixar aqui, ó, e fazer rente aqui, tá? Ou a gente só depois emenda. Aqui eu acho que vai ficar muito comprido pra emendar, então, eu vou abaixar aqui e fazer ele mais pra baixo, ó. Deixar ele bem rente no risco real, tá? Aqui também, ó, eu já vou passar pra cá. E vou riscar ele rente, tá? Que daí já fica ali certinho. Mas fica aí a critério de vocês, tá? Se quiser emendar depois ali, ó. Aí já fica emendadinho. Então, a gente posiciona, afasta um pouquinho, até chegar ali no nosso bule ali, juntinho, tá? Ó. Então, a gente já tem aí uma noção de como vai ficando, tá? Aqui, ó, tem uma basezinha, a gente já pode até riscar ela aqui, ó. Eu vou usar até esse aqui. Só pra dar uma curvadinha aqui junto. Ó, aí já fica marcadinho, tá? Aí, vamos posicionar a nossa xícara com o pires. Aqui, ele vai ficar mais em cima, ó. Eu vou posicionar ele aqui, então, ele vai ficar mais em cima, tá? Ó, em cima daqui da base, porque se eu for colocar ele aqui, vai ficar muito pra baixo. Então, aqui ele vai ficar muito rente, deixa eu ver aqui. Posso colocar aqui, ó. Vou colocar rente posso estar aqui pra ficar com a alcinha ali, né? Vou colocar rente a primeira linha aqui com brilho, tá? Ó. Deixar ele bem junto ali do biquinho do pires. Do pires, não, do bule, né? Então, vou riscar. Ó, vou posicionar aqui.
e risco. Vou deixar tudo já juntinho, tá? Ó. Abaixei, ó, todos estou abaixando. Aqui eu vou deixar riscadinho assim, que eu vou fazer a margem aqui do pires, né? Da xícara, ó. Então, eu dou uma arredondadinha, ó, tá? E venho arrumando ali. Ó. Aí, aqui eu venho depois, né, com o pincel e vou emendar aqui também, tá? Então, tá riscadinha. Aí, aqui, ó, eu fui também posicionando, abaixando o meu risco, tá? O nome chá eu não vou colocar por enquanto, depois eu vejo certinho. E vai ter a fumacinha aqui saindo, eu vou ver ainda onde eu vou colocar o meu chá. Creio que será do ladinho. Eita. Ó, aí vou pegar a minha fita e vou colocar em alguns pontos para eu não borrar, né? Vocês sabem que eu vivo borrando meu stencil. Ó, coloquei a fita crepe onde eu não quero que borre, vou posicionar. É bom a fita que já adere aqui, né? Vou fazer no tom de rosa, tá? Eu vou usar aqui o rosa Tutti Frutti. E vou sombrear com o vermelho carmim, tá? Vou colocar um pouco da misturinha pra mim deixar minha tinta aí mais gostosa de usar, mais molinha. Vou misturar. Se você não quiser colocar misturinha, não coloca, mas digo pra vocês e afirmo que fica bem melhor para o nosso uso. Principalmente se a tinta estiver firme, né? Firminha. Umedeci meu pituá e vou preencher toda essa parte, tá? Então, eu venho preenchendo. Aqui, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado pra não ter perigo de vazar para um lado, certo? Pra baixo do meu stencil.
Ó, feito isso, eu já vou pegar a minha tinta, que é o vermelho carmim, e já vou dar uma esfumadinha. Aí, a tinta carmim eu vou usar pura, tá? Eu não vou misturar com a misturinha. Então, eu já vou vir aqui nessa parte de baixo. E faço aí um esfumadinho. E vou descer uma sombrinha aqui e fazer uma sombra aqui, ó. Tiro um pouco do excesso do meu pincel e esfumo. Nessa parte, ó, eu deixei sem sombra, tá? Fiz o esfumado pra longe do meu contorno. Ó. E vou fechando aos poucos, ó. Deixando ali um tonzinho suave no meio. É pouca tinta, tá? Aqui também, vou colocar, ó, nesse pontinho e nesse pontinho. E vou esfumando, ó. O pituá tá sujo de tinta. Tem uns farelinhos ali. Vou pegar um outro pituá limpo e vou dar uma esfumada, ó. Tirar alguma manchinha que fica, dar uma esfumadinha melhor, certo? Ó. Essa base vai ficar assim por enquanto, ó. Agora, vou tirar o meu stencil. Que gracinha. Aí, já vou emendar essa parte aqui de cima, somente com o vermelho carmim, tá? Ó. Eu quero essa parte mais escurinha. Estou usando o pincel de Duda Monteiro. Quem quiser esses pincéis maravilhosos, entre em contato com Dudinha, que ela vai te atender maravilhosamente. Pincel de Duda, stencil da Encantos e Cores, tá? Ó. Vou dar uma reforçadinha aqui na minha sombra, descendo para baixo. Gosto bastante de rosa, gente. Aqui também, reforço, ó. Posso colocar também o stencil e reforçar com o stencil por cima, tá? Com o pituá mesmo. Mas aqui eu já tô com o pincel, vamos reforçar aqui mesmo. Aqui eu risquei, mas eu vou pintar mais pra baixo, tá? Vou deixar ele coladinho aqui, porque ele vai ficar muito comprido, certo? Aqui também vou dar uma reforçadinha, ó. Aí, volto com o meu pituá. Vou pegar um pincel menor e vou já fazer essa parte aqui de baixo. Essa parte de baixo eu vou fazer também ela pura com o carmim. Pra dar uma cor aí diferente. Tudo rosa, né? Tudo tom sobre tom.
Aí, vou pegar um pouquinho do rosa lá que eu passei de fundo e passo aqui na bordinha. Se você quiser colocar o stencil também, pode colocar de volta e fazer com o stencil. Gracioso que tá ficando. Agora, eu vou pegar o meu stencil e vou tirar a fita aqui. E vou reposicionar ela do outro lado, tá? Eu gosto de colocar a fita para trabalhar mais tranquilo, tá? Mas você aí que trabalha tranquilo, sem a fita, fique à vontade. Eu gosto de pôr a fita. Agora, eu vou posicionar. Vou começar aqui na parte de cima, ó. Aí, posiciono lá. E vou preencher somente com o carmim. Aqui passou pra cima um pouco da fita, tá? Da fita com brilhozinho lá do tecido. Mas não tem problema. Tchutchuco. Agora, posiciono o restante, ó. Vou posicionando. E faço aqui o preenchimento. Aí, aqui eu vou colocar um pouquinho do rosa. Tutti Frutti, né, ó. Nem lavei o pincel, tá? E o restante, vou preencher com o carmim. Aí, aqui esfumo pra misturar. Pra unir, né, os dois tons ali. E aqui eu venho com ele puro, ó. Esfumo também pra misturar os dois tons. Vou pegar um outro pituá e vou dar mais uma acentuadinha aqui. Ó, aí já fica rente, aí fica uma bordinha, depois a gente vai lá com o pincel e arruma. Agora, vem deste lado. Vou
posicionar. Aqui eu vou preencher total. Aqui eu já vou preencher, pra aproveitar, e já vou fazer uma sombra com o vinho. O vinho eu vou usar puro, tá? Aí, a sombra aqui, ó. No cantinho, bato e esfumo. Só pra ficar mais forte. Depois de seco, eu venho e dou uma acentuada. Aí, aproveito que acaba dando uma sujadinha, ó. Eu venho e dou uma esfumadinha. Aqui, venho com o vinho. Aí, já emendo o pedacinho que ficou lá, ó. Nessas horas, a unha é uma boa aliada para tirar restinho de tinta que entrou para dentro. Ó, esfumo. Aqui também eu faço uma sombrinha. Uma sujeirinha. Agora, aqui eu vou emendar, tá? Vou pegar um pincel menor e vou fazer a minha emenda. Não deixa secar, tá? Aqui também eu vou vir com o vinho. Já acentuo uma sombra. Já pego um pouquinho do que eu fiz o fundo e já faço um pontinho de luz. Chique. Aí, aqui, ó,
Dou mais uma acentuadinha com o meu carmim e um pouquinho do vinho. Ó, aqui eu dou uma puxadinha, tá vendo? Só pra ela ficar mais gordinha e aqui ficar uma base mais clara, certo? Aqui embaixo também, ó. Aí, vou aproveitar o meu pincel sujinho de vinho e esfumo aqui. Pituar, né? Nessa parte aqui, como ela é maior, a gente precisa usar um pituazinho, tá? Pra fazer esse esfumado. Agora, vamos para a xícara. Os pituar eu tô deixando aqui do lado, nem coloquei na água, porque vou usar, né? Agora, vou posicionar a xícara. Colocar aqui também as minhas fitinhas. Minhas fitinhas crepe. Ó, eu vou fazer agora essa base aqui. Ó, posiciono. Ó, posicionei ela, porque aqui tem uma parte que eu esqueci dessa parte, de riscar essa parte. Eu risquei ela oval, ó, tá vendo? Aí, aqui tem essa partezinha do pezinho da xícara, né? Aí, aqui, ó, eu não vou preencher, tá? Deixa eu até passar aqui com o pincel, ó. Que aqui vai ser a parte do chá. E eu quero fazer um chazinho ali dentro. Se não, eu pintaria tudo, né? De rosa. Mas, como eu quero fazer um chazinho ali dentro, aí não dá pra preencher tudo. O pincel tava sujo de vinho. Acabou ficando meio vinho ali. Ó, então eu venho, preencho tudo bem chapadinho. Como eu disse, né, eu estou fazendo primeiro aqui com vocês. Eu não pintei ele ainda, então eu tô meio perdida, tá? Então, a gente vai se achando aí. A gente acaba riscando onde não era, né? Mas o importante é que dá pra arrumar. Ó, preenchido. Agora, eu já pego o outro pincel, vou dar uma limpadinha, porque ele tá com vinho, né? Aí, venho aqui com o meu carmim. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou abaixar
pra fazer essa parte aqui de cima, ó. Uma sombrinha aqui. E desço uma sombra como eu fiz aqui no meu bule. Ó. Tá? Pegar mais um pouquinho. Aí, já vou pegar o vinho também, ó. Passar um pouquinho do vinho. Aproveitar, né, o pituazinho. Agora, eu vou pegar o outro que eu usei o claro, né, só pra dar uma esfumada melhor aqui, ó. Certo? Ó, aí. Ficou aqui um pouquinho fora, como eu falei pra vocês, né, que eu baixei ela. Aí, aqui, ó, eu posiciono novamente pra fazer essa parte aqui. Ó, aí vem, preencho. Com rosinha, ó. Aí, eu vou tirar aqui. Aí, peguei um pincelzinho, ó. Pegar esse menorzinho. Pra eu arredondar mais aqui a minha borda, ó. A gente dá uma ajeitadinha, tá? Dessa forma aqui, é se você quiser fazer assim como eu estou fazendo, tá? Se você quiser usar somente o stencil, sem emendar, também pode, fique à vontade. Fica bonito também pra gente fazer algo bem mais rápido, né? Que seria só preenchimento do nosso stencil aí. Mas, se a gente quer uma coisinha mais elaborado, né? Aí a gente faz dessa forma, ó. E vem aqui formando alguns detalhes pra dar o acabamento, ó. Bonitinho. Aí, pega um pouquinho lá, ó. Faço só uma sujeirinha aqui. De sombra. E aqui eu vou colocar um chai. Um chaizinho. Agora, vamos voltar aqui com o stencil. Vou tirar aqui as fitas. E vou posicioná-las novamente, para não ter perigo aí de borrar, né? Ó, posicionei a alcinha. Posicionei lá as fitas, né? E vou posicionar aqui, ó. E vou preencher somente com o meu carmim.
mais demorado aqui é posicionar a fita crepe. Que eu acho mais demorado. É rapidinho, gente, tranquilo. Ó, posicionei, já vou pegar o vinho, um pouquinho do vinho, deixa eu limpar aqui o excesso. Pego um tiquinho do vinho e já bato aqui, ó. Aqui, depois de seco, a gente pode vir e acentuar, tá bom? Sempre, né? Sempre depois de seco, a gente vem e acentua. Vou dar uma limpadinha aqui, porque eu coloquei muito excesso. Aí, se eu for posicionar aqui, vai sujar de novo. Então, só pra tirar o excesso e tirar as fitas também. Já sujei alguns assim, hein, sem limpar. Agora, eu vou posicionar aqui, ó. Colocar um pedacinho de fita. Só pra segurar. E vou ver se eu não consigo borrar aqui embaixo, tá? Aqui eu vou pintar tudo de rosa claro. E vou sombrear bastante com o carmim, tá? Ó, como eu risquei mais pra baixo, tá vendo? Essa alça ficou bem em cima do pires. Então, ela não é pra ficar em cima do pires, tá? Ó, tá vendo a distância aqui da alça pro pires? Ali foi erro na hora que eu estava riscando. Então, a gente tem que prestar aí um pouquinho mais de atenção, né? Quando a gente for riscar. Ó, aqui preenche também, ó. Aí, eu já vou pegar o pincel e já vou sombrear essa parte. Pra eu não perder o rumo aqui, né? Então, venho com o pincel mesmo, só pra sombrear aqui, ó. Deixar bem, ó. Aí, já ficou essa base. Agora, é com o pincel, tá? Limpei ali o meu pincel. Dá uma esfumadinha aqui. Aí, aqui, ó, em volta da minha xícara, tem a parte do pezinho, ó. Tá vendo? Aí, tem essa parte aqui, ó, da xícara. Aí, eu vou fazer esse modelo, como eu fiz aqui, ó. Tá vendo que tem um pezinho? Então, a gente vem, ó, e já riscar esse pezinho aqui, ó. Pra gente não perder. E aqui, a gente emenda e faz a sombra, ó. Aí, aqui pra baixo, tem o pezinho, né? Então, embaixo do pezinho, a gente sombreia. Depois, eu volto com o stencil aqui, só pra você ter uma noção do que eu estou falando, nesse caso, não estiver entendendo.
Teria que ter pego um pincel menor, né? Pra fazer essa bagunça. Se eu não fizer bagunça, não é eu, né? Ó, aí venho aqui, ó. Que é esse pezinho aqui, ó. Certo? Uma ajeitadinha. Ó, aí eu venho, tá vendo? Posiciono. Fica melhor, né? Pra gente ter noção do que está acontecendo. Aí aqui eu venho novamente um pouquinho do rosa. Tutti frutti. Certo? Tá pitudinho? Ó, aí já ficou ali o pezinho. Deixa eu só tirar um excesso, ó. Com carinho a gente vai fazendo aí o trem dar certo. Colocar mais um pouquinho aqui de tinta, que aqui eu puxei muito esfumado. Eu quero aqui mais claro. Aí tem uns espacinhos, ó, que o stencil não pegou. Aí a gente vem com um pincelzinho, ó, e dá uma ajeitadinha. Mas bem tranquilinho de fazer, né? Aí já venho aqui também. Esfumo. Vou pegar um pincel menor ainda para eu poder fazer essa parte aqui, ó. Aí vou emendar essa parte. Aí venho com o vinho e vou acentuar a sombra onde eu passei o carmim. Peguei um outro de pelinho mais comprido.
Aqui eu peguei um pouquinho do carmim para dar mais uma acentuada, tá? Tava ficando mais pro vinho do que pro carmim. E eu quero mais carmim. Aí, chique. Agora, vamos fazer o chazinho. Chá ou chocolate, gente? Ah, fazer chocolate? Prefiro chocolate quente. Prefiro chocolate quente. Ó, aqui vou usar o marrom, o terra queimada e o jatobá. Ó, então, vamos preencher com o meu jatobá, ó, até um certo ponto. Ó, deixei aí as bordinhas, aí vem com o marrom. Marrom eu preencho todo o resto, né, que faltou. E esfumando bem com o meu jatobá. Bom, o nome é chá, né? Voltamos com o chá. Então, esse aqui vai ser um chá mate, tá? Ai, ai, cabeção, aqui vai ter o nome chá. Então, eu vou tirar esse aqui, vai ficar aqui o jatobá e o marrom. Olha como a professora de vocês aí está banada. Então, fica aqui um chazinho mate, tá? Digamos assim. Ó, vou colocar mais jatobá. Pelo amor, né? Professora! Vou pegar um pouquinho do siena e vou passar aqui para dar mais uma suavizada, ó. Pronto, virou um chamate. Chamate. Tem chá preto também, né, gente? Tem chá preto também. Aí, vou pegar um pouquinho do branco e vou acentuar aqui a minha luz. O siena é bom passar, que ele já puxa um pouquinho pro amarelo, sabe? Aí já fica mais cara de chá, ó. Passei o branco, vou vir com o siena novamente. Pra ele ir ficando com mais tonzinho amarelado. Ó. Do chocolate, voltamos pro chá. E eu querendo chocolate. Como que eu vou colocar o nome chá que tem no stencil? E é chocolate. Ó, branquinho, vou dosando, tá? E esfumo. Chique. Daí, vou fechar essa aula e volto pra gente terminar. Pra gente dar aí um acabamento, fica bem legal, tá? Beijinhos e fica com Deus e até já já. Eu não vou nem sair da mesa pra dar continuidade. Isso é se marido não chegar pra almoçar. Beijo, tchau, tchau.